Graça e paz, irmãos. Nesse momento vamos iniciar o nosso culto de oração, de adoração ao nosso Deus e Pai. E nesse momento nosso irmão Elias e nosso irmão Dário estará fazendo um prelúdio, a fim de que os irmãos tomem seus lugares, entre espírito de oração e possamos buscar a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por chegarmos aqui nessa noite, ó Deus, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, ó Deus, debaixo do teu infinito amor, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque estamos aqui em família, ó Deus, e na certeza de que o Deus Todo-Poderoso está aqui conosco, ó Pai. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu tens nos sustentado, ó Deus. Tu tens nos guardado debaixo da Tua potente mão, ó Pai. E queremos louvar o Teu santo nome, ó Deus. Porque a Tua graça nos basta, Senhor Deus. O Teu amor, Senhor Deus, nos aperfeiçoa a cada dia, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te pedir, ó Pai, que perdoe os nossos erros, que perdoe as nossas falhas, Senhor Deus. Que receba, Senhor Deus, cada oração que se fizer aqui nesse local, ó Deus. Que eles cheguem no trono da Tua graça, ó Pai, levados pelo Teu Divino Espírito Santo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, trata os nossos corações, ó Deus. Fala, Senhor Deus, poderosamente aquilo que Tu tens para nossas vidas, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia ser transformados, ó Deus. A Tua imagem, a Tua semelhança, ó Deus. Que possamos viver, ó Pai, neste mundo atribulado, Senhor Deus, sendo o sal, ó Pai, e sendo a luz deste mundo, ó Pai, refletindo, ó Pai, a Tua luz, Senhor Deus, para dissipar as trevas, ó Pai. Senhor Deus, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos cura, nos purifica e nos ajuda, ó Pai. Tudo isso, Senhor Deus, nós não merecemos nada, mas pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Nesse momento eu gostaria de conhecer quem nos visita nessa noite, né? Eu percebo que aqui tem duas jovens, né, que acompanham a nossa irmã Olívia. Então, Olívia, poderia apresentar? Renata e Kensuli, não é isso? Pelo jeito elas trabalham com a irmã Olívia, então muito nos alegramos com a presença de vocês. Sejam bem-vindas, se sintam à vontade, a casa é de vocês, amém? Também percebo que tem um jovem ali, Vinícius. Vinícius, também muito nos alegramos com sua presença. Se sinta à vontade no nosso meio, a casa é sua também, amém? Então, como é que a igreja sauda os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostou, fique com a gente. Amém? Isso não é palavra da boca para fora não, viu?
é o que vem do coração. Amém? Nesse momento, eu gostaria de convidar os amados a fazer a leitura bíblica uníssona, que se encontra no livro de Salmos 118, 24 e 26. Todos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Amém? Nesse momento passaremos o momento de oração, né, onde nós colocamos para a igreja a oportunidade de expressar, né, o seu pedido de oração, o seu agradecimento, tudo aquilo que o Senhor Deus fez na sua vida ou aquilo que você tem para apresentar a Deus e pedir à igreja ajuda em oração. Como nosso irmão Pedro bem pregou, não é isso? Nossa igreja, nos ajudemos uns aos outros em oração, amém? Então, a palavra está com a igreja e podem fazer os seus pedidos e suas orações. Olívia. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que Ele me proporcionou, com saúde, junto da minha família, junto da minha igreja e dos meus amigos. E quero louvar a Deus pela vida das minhas amigas que estão nessa noite nos visitando. Que Deus continue abençoando a vida delas. E quero pedir oração também pelo pai de Aline. O nome dele é Valdir. Ele se encontra um pouco enfermo e a Aline está andando nos médicos para ele. Que a igreja possa estar apresentando meu tio em oração. Amém. Que possamos continuar orando. A nossa irmã. Eu quero agradecer que meu primo, o filho dele, né, nasceu prematuro e para a glória do Senhor, ele está em casa e está bem. E queria também pedir oração pela amiga da minha mãe, que ela está com depressão, ela é o filho dela e ela sofreu um acidente e a perna dela necrosou e ela voltou para o hospital de novo. E está muito difícil a situação na casa dela. O marido dela saiu de casa. Mas eu creio que nas orações o Senhor vai dar vitória a ela e a família dela. Amém. Não há nada que o nosso Deus ele não possa operar. Amém? Mais algum dos irmãos gostaria? André? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer, não é, a Deus pela bondade dele sobre nossas vidas. Mais uma noite aqui reunidos para glorificar o seu nome, não é? Como os irmãos sabem, eu tive Covid e após o período do Covid também, né, fiquei aí mais ou menos 10 dias afastado devido à dengue que eu tive, não é? E passei alguns dias no início bem ruinzinho mesmo, não é? Tanto é que tive dificuldade de andar, tive muitas dores na virilha, mas graças a Deus me recuperei, não é? E estou sarado para a honra e glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão André e da nossa irmã Júlia, que logo, logo estará aí com sua princesinha nos braços. Mais algum dos irmãos gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento? Irmã Ligiane. Sou da Igreja com a Graça e a Paz do Senhor. Hoje, acho que durante o dia inteiro, a gente, acompanhando os grupos da igreja, a gente se deparou com alguns pedidos, né? E eu tentando recobrar aqui, mas eu não me lembro, aí eu vou citar alguns aqui. O primeiro foi de Edivânia. Ela pediu oração por uma moça chamada Adriana. A Adriana está internada, o estado de saúde dela é complicado, a Edivânia falou. Colocaram aqui também no grupo, acho que foi a irmã Margarete, pedindo oração pela irmã Flora, que está também enferma. Se eu não me engano, a Grace também colocou aqui, por uma jovem chamada Maria Eduarda, ela pede oração também. E no outro grupo também, o irmão Jairo pediu pelo um rapaz chamado Wilson.
Eu acho que cada um de nós, a gente tem alguém para apresentar em oração, né? Por mais que a gente não coloque no grupo, ou a gente também tem um desejo de também expressar um pedido de oração por nós mesmos, mas acaba não fazendo. Então, assim, eu senti o desejo de falar dessas pessoas, embora a gente não responda por causa de uma coisa ou outra, mas a gente tem espírito de oração, e eu quero intensificar essas pessoas para que a gente realmente orem e coloque mesmo, dobre os joelhos e coloque diante de Deus esses pedidos, amém? Mais algum dos irmãos? Pedro? Graça e paz, irmãos. Boa noite. A gente tem vários motivos para agradecer ao Senhor, mas especialmente que Dani conseguiu ser aprovada no processo seletivo. E isso é bênção do Senhor. A gente passou por uns momentos aí. Eu saí do trabalho, Dani demitida, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Isso é motivo de alegria, mas sempre agradecer, porque apesar de tudo, Ele sempre nos manteve, e isso é maravilhoso, hein? Perceber de forma mais direta que o Senhor, apesar de tudo, tem sempre cuidado de nós. Então, a gente agradece aqui publicamente por tudo. Esse é o Deus que nós servimos, né, irmãos? Abrindo porta aonde não há porta, né? Então, louvado seja esse Deus maravilhoso. Mais algum dos irmãos gostaria de fazer algum pedido, alguma oração? Se não tem, eu gostaria de pedir a nossa irmã Aparecida que estivesse orando, a nossa irmã Edivânia também que estivesse orando, né, colocando diante de Deus esses pedidos que foram realizados. Também ao nosso irmão André, que estivesse orando também, né? E ao nosso irmão Flávio, né? Então, esses 4 irmãos estarão nesse momento orando ao Senhor, entregando ao Senhor aquilo que os irmãos colocaram, aquilo que também vinha em seus corações. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento de oração. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia. Queremos te agradecer, Deus, pelo pão nosso em nossa mesa. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Deus, pelo nosso pastor Márcio e sua família. Deus amado, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, por cada pedido de oração que foi colocado aqui no teu altar. Toma em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai querido e amado, toma a irmã Flora em tuas mãos que se encontra enferma, que o Senhor possa estar visitando a tua serva, Deus, nesta noite, que o Senhor possa estar entrando com cura, Senhor, não só na vida da irmã Flora, mas em todas aquelas pessoas, Senhor, que se encontram enfermas. Pai querido e amado, também quero te pedir, Deus, pelo pedido de oração do Jairo, ao qual ele falou lá no grupo daquele irmão, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre com a sua providência, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Quero também te agradecer pela minha família, pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor muitas vezes lembra alguém para orar por nós. Muito obrigado, Senhor, por isso e por mais coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, Senhor que estás nos céus, Deus, nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, apresentamos os pedidos, os agradecimentos, apresentamos os enfermos, ó Deus, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós, te pedimos que o Senhor nos faça gratos cada dia mais a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua providência, pela Tua bondade, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Nós te bendizemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém. Seu Deus eterno, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Senhor Deus, por mais uma noite, ó Senhor Deus, aqui reunidos, ó Senhor Deus, para invocar o teu nome, ó Senhor Deus, para glorificar a Ti, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por essa oportunidade, muito obrigado pela vida de cada irmão, ó Senhor Deus, que está aqui neste local. Ó Pai, Tu sabes da necessidade de cada um, ó Senhor Deus, te apresenta a vida deles, ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar contemplando, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando conforme a Tua vontade, ó Pai, porque Tu conheces e sondas os corações, ó Pai.
Queremos te pedir, ó Senhor Deus, pelo tio de Olívia, ó Senhor Deus, pela pessoa que Jairo apresentou, ó Senhor Deus, pela irmã Margarete, ó Senhor Deus, Flora, ó Pai, cada um que está enfermo, ó Senhor Deus, assim como eu pude, ó Senhor Deus, agradecer, ó Senhor Deus, porque estive enfermo, ó Senhor Deus, e hoje estou curado, ó Pai, que eles também, ó Senhor Deus, possam vir aqui, ó Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, porque serão curados também, ó Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Deus, que o Senhor seja conosco nessa noite, ó Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Senhor Deus, através das canções, ó Pai. Através da ministração, ó Senhor Deus, da tua santa palavra, ó Senhor Deus, que é, ó Senhor Deus, o pão vivo de cada dia, ó Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Deus, que em meio à escuridão, ó Senhor Deus, possamos vir buscar a tua palavra, ó Senhor Deus, como luz, ó Senhor Deus, e lâmpada, ó Pai, para os nossos pés, ó Senhor Deus. Pai, que no meio, ó Senhor Deus, dessa multidão de pecadores, ó Senhor Deus, como nós também somos pecadores, ó Senhor Deus, venhamos a buscar, ó Senhor Deus, em teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, ó Senhor Deus, derramando seu sangue, ó Senhor Deus, o perdão do pecado, ó Pai. Ser conosco, ó Senhor Deus, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e a liberdade de estarmos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Neste momento te pedimos, Pai, e somos imensamente gratos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, Pai. Muitos aqui estão expressando, Pai, aquilo que o Senhor fez, Pai, e muitos não expressam, Pai, por falta de oportunidade ou por timidez, Pai, mas sabemos que Tu sonda o coração de cada um deles, Pai. Neste momento, Pai, te entregamos, Pai, todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai, que Tu possa, Pai, estar abençoando cada um de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, por isso nelas esperamos, por isso nelas descansamos, Pai. E certamente, Pai, na confiança que temos no Senhor, Pai, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Às vezes nós ficamos desesperados, Pai, por algo que não acontece, mas sabemos que isso é propósito do Senhor, Pai. Neste momento, Pai, te pedimos que isso possa, Pai, estar aquecendo nossos corações, Pai, para que nós possamos, Pai, através da administração, Pai, da Tua palavra que há de ser feita, Pai, que nós possamos sair daqui exortados, Pai, edificados, Pai, com a porção da Tua palavra, Jesus. Abençoa o grupo de louvor, Pai, que vai louvar em alguns instantes, Pai, que Tu possa estar abençoando cada um deles, Pai. Que nós possamos, Pai, junto com eles, Pai, Te adorar e agradecer Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. É isso que Te peço, Te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus querido, ainda em Tua presença, ó Pai, queremos Te louvar, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça e por mais um ano de vida, ó Pai, que o Senhor Deus concede, ó Deus, a Tua serva Olívia, ó Deus. Senhor Deus, queremos Te agradecer, ó Pai, por essa serva dedicada que ela é, ó Deus, por essa esposa também, Senhor Deus, dedicada, mãe dedicada, ó Pai. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu continuas com a Tua mão poderosa estendida sobre a vida dela, ó Deus, abençoando, ó Pai, fazendo-a prosperar, ó Deus, e fazendo principalmente, ó Pai, uma serva, Senhor Deus, que está na Tua presença, ó Pai, e que Te busca, ó Deus, e que Te adora em todas as oportunidades de sua vida, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus continue abençoando a Tua serva ali na porta que o Senhor Deus abriu, ó Pai, que ela possa continuar, Senhor Deus, sendo sal e luz, ó Deus, demonstrando, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e as Tuas misericórdias, ó Pai. Abençoa grandemente, Senhor Deus, a vida de Olívia, a vida do seu esposo, a vida do pequeno João, ó Deus, e toda a sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a fazer a leitura bíblica alternada, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 8, 11 e 34. Dirigente. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Congregação.
Todos, louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar os amados a se colocarem de pé e convidar o Ministério de Louvor, que continuará conduzindo a igreja na adoração ao nosso Deus e Pai. Som. Eu também quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, e com 2 asas cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Louvemos que o seu nome é santo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande seja dada a ti, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao seu pé, só na sua voz. O universo se
Amém, queridos? Esse Deus, Ele que tudo criou, que merece toda adoração, Ele se preocupa comigo e com a sua vida. A palavra ainda em Isaías diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadriação no seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Declaramos que aquele que criou todas as coisas, Ele se preocupa comigo e com sua vida. É o mesmo
lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Eu sou aqui. Eu sou aqui. Você pode declarar isso? Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero
Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus e o nosso Pai por esse momento tão maravilhoso que Ele nos permite passar na sua presença. Os irmãos ainda em pé, passamos ao momento de dedicação de bens e vidas. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. E eu convido a todos a fazerem a leitura, todos. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Com os irmãos ainda em pé, eu gostaria de convidar a nossa irmã Ligiane, que estará entoando o cântico 202 do HCC, Ele é meu e teu Senhor, e a igreja está com a oportunidade de dedicar os seus bens e suas vidas no altar do Senhor. Amém? Graça e paz. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as lutas se mudam o teu coração, alguém que atende a tua oração.
e também teu Senhor. Amém? Nesse momento eu convido o nosso pastor Márcio Severino, que estará orando, agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de ter saído dos nossos lares para aqui juntos estarmos reunidos com o coração desejosos, ó Deus, de te adorar, de te render louvores, de expressar a nossa gratidão a ti pelas bênçãos recebidas e de depositar a nossa confiança em ti, ó Deus, apresentando os nossos pedidos de oração que foram feitos. Te louvamos pelo privilégio que temos de termos te adorado através desses cânticos. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de, nos instantes que se seguirão, temos a oportunidade de ouvir a exposição da tua palavra. Te pedimos que, através do teu Espírito Santo, o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo, ó Deus, que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Que o Senhor esteja utilizando, ó Deus, o seminarista Pedro, com graça, com sabedoria, e que a iluminação do teu Espírito traga compreensão daquilo que nessa noite será exposto na tua bendita palavra. E que assim seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor abençoe todos aqueles que nessa noite puderam contribuir, ó Deus, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Demonstração, ó Deus, da sua fidelidade e da sua gratidão a ti. Que o Senhor dê sabedoria, continue dando sabedoria a esta igreja, para que possa administrar essas finanças de uma forma que o teu nome seja glorificado. Abençoa todos quanto não puderam nessa noite contribuir, ó Deus, embora tenham o coração desejosos de fazê-lo. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, abrindo portas, ó Deus, de emprego e continue mantendo a tua igreja. É essa nossa súplica no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Os amados podem sentar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Somos gratos por esse privilégio. Convido o seminarista Pedro para estar compartilhando uma porção da palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olívia, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que bom que está fazendo aí discípula lá no trabalho. É muito, hoje, ontem, né, quando tivemos a oportunidade, né, de ver, alguém falou, acho que foi a Edvânia que falou, é o aniversário de Olívia, né, e eu coloquei lá, né, não tem como passar por toda a história, né, e é muito bom ver onde você está, né, feliz, alegre, servindo ao nosso Deus e ao nosso Pai. Louvado seja Deus por isso. Né, louvado seja Deus por isso. Dá para fazer um livro, né, dá para fazer um livro que ela venceu. Vocês não têm noção, né, mas Deus fez grandes coisas pela vida de Olívia, pela vida do Eduardo, e por isso estamos felizes. Que Deus continue abençoando e dando muitos anos de vida e que sempre haja o sentimento de gratidão no coração pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e ainda pelo que Deus fará. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus por isso. É motivo de alegria, como foi entoado, como foi dito aqui. Nós agradecemos ao Senhor porque diante de tanta correria, diante de tanta coisa que tem acontecido, muitas vezes a gente chega cansado de trabalho e etc. Mas agradecemos ao Senhor porque estamos aqui. Agradecemos muito a Deus porque Ele tem proporcionado momentos como esse. Entoar esse hino do hinário do cantor cristão, que alegria. Então é um prazer, é um privilégio. Infelizmente muitos não possuem estar reunidos, mas agradecemos ao Senhor porque estamos aqui. Ficamos felizes pela presença dos visitantes. Agradecemos a Deus por isso. Triste um pouco porque alguns irmãos estão enfermos. A irmã Margarete, a irmã Flora. Mas estamos aqui em oração para que o Senhor possa trazer tanto elas como os outros que ainda estão em casa sem poder estar aqui conosco. Então, nós que estamos aqui devemos sempre agradecer por isso. Na quinta-feira passada, nós falamos um pouco sobre a oração.
a palavra do Senhor nos motivando, nos ensinando a estar como igreja unida em oração pela vida dos nossos irmãos, pela vida das pessoas que estão sofrendo, padecendo por algum tipo de dificuldade, pela vida das pessoas que estão presas, as pessoas que estão nas drogas, estão nas ruas, e muitas vezes familiares, distantes do caminho do Senhor. E a gente viu através do texto que como é bom quando a igreja está reunida em oração. A gente viu que o Senhor manda anjos, o Senhor opera milagres, transforma, livra, e esse mesmo Deus que fez tudo isso continua fazendo nos dias de hoje. E o meu desejo é, através das Escrituras, continuar falando um pouco sobre oração. Só repetindo, semana passada vimos sobre como estar juntos em oração como igreja, orando pelas pessoas da nossa casa, pelas pessoas que estão precisando. E hoje nós vamos ver que a palavra do Senhor nos motiva a orar também por outros motivos. Então, nos motiva a orar por outros motivos, mas é justamente isso. Então, vamos aprender através dela. O pastor Márcio orou pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender. Então, queria convidar você a abrir a Bíblia, se você tem aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ver alguns versos, onde é bastante interessante e tem tudo a ver com esse tema que nós vamos voltar a falar hoje. Deixa eu achar minha cola aqui, acessar meu tablet. Então, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Até aí. Então, para que a gente possa se situar um pouco, é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve, endereçando a Timóteo, com alguns conselhos. Então, por isso que chamamos de epístola ou carta pastoral, porque o apóstolo Paulo, um pastor, um apóstolo, escrevendo algumas coisas para outro pastor, que era o jovem Timóteo, naquela época ali, pastor da igreja de Éfeso. Então, o que acontece? Paulo aqui estava preso. É interessante a gente lembrar que 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo são as últimas cartas que o apóstolo Paulo está escrevendo ali durante a sua caminhada. Ele estava preso e já estava chegando no seu final ali de vida, então ele começa a escrever algumas coisas, e a sua caminhada já tinha sido longa, a sua caminhada ministerial. A gente sabe que foi um missionário que plantou várias igrejas, que enfrentou várias dificuldades. Então, ele percebe que a igreja que Timóteo estava pastoreando estava passando por algumas dificuldades. Então, ele recebe essa notícia e ele começa a se preocupar com aquela igreja. Então, ele vai escrever algumas coisas para Timóteo e para Tito, para que ele pudesse exercer aonde ele estava pastoreando. Então, se a gente pudesse resumir em uma frase o que seria o livro de Timóteo, seria o seguinte: Timóteo, como seria uma frase para resumir o livro de 1 Timóteo? Capacitar Timóteo a oferecer uma orientação eficaz para a igreja de Éfeso. Então, o que é que Paulo estava querendo escrever ali para que Timóteo pudesse fazer? Ele estava orientando Paulo estava orientando Timóteo para que Timóteo pudesse exercer o seu trabalho ali, ajustando algumas dificuldades, alguns problemas que estavam acontecendo. Por quê? Se a gente for ver na carta, o primeiro capítulo, Paulo vai se apresentar para Timóteo,
é uma forma normal de enviar uma carta para alguém. Hoje em dia a gente não faz isso, mas coloca lá quem está enviando. E aí Paulo vai dizer, ó, a partir do verso 3, ele vai começar a trazer advertências contra falsos mestres. O que era isso? Lá na igreja de Éfeso, por conta do tempo, por conta das dificuldades, alguns falsos mestres começaram a trazer falsos ensinamentos. E aquelas pessoas começaram a ser corrompidas, a enfrentar dificuldade. O apóstolo Paulo, preso, começa a saber disso. Ele diz, Timóteo, você precisa fazer certas coisas aí. E ele começa a advertir Timóteo a ter cuidado com os falsos mestres que estavam tentando se infiltrar na igreja ali, naquele povo. E ele diz, ó, cuidado com esse pessoal, eles estão se deixando levar por ideologias, por coisas, por fábulas, por doutrinas que levam muito mais à discórdia e a problema do que a edificação da igreja. Então, Timóteo, tenha cuidado com essas coisas. E aí ele traz alguns aconselhamentos em relação a isso. Ele começa a explicar a Timóteo que, graças a Deus, que o evangelho tinha chegado na vida dele, que tinha transformado ele, e que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todos os pecadores, a qual o apóstolo Paulo era o pior. Então ele se coloca como isso, e ele traz essa série de aconselhamentos aí, que a gente não vai ler no capítulo 1, a gente leu aí a primeira parte do capítulo 2. Então, depois de falar tudo isso, Paulo vai dizer, ó, dito tudo isso, mas antes de tudo, antes de você se preocupar com os falsos mestres, antes de você prestar atenção em algumas coisas que essas pessoas estão falando no meio de vocês, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então a gente começa a ver aqui que o apóstolo Paulo está dando uma ênfase muito grande à oração. E aí ele usa 3 termos, que é oração, súplica, 3, 4, né? Súplicas, intercessões de graças, que partem ali do mesmo princípio, mas qual a mensagem importante aqui, uma das que a gente precisa sair hoje? Primeiro, a gente está sempre falando sobre oração e o nosso desejo aqui é que essa prática seja levada para dentro dos nossos lares. Graças a Deus a gente tem esse culto, nós oramos pelas pessoas, nós lembramos dos pedidos, mas é muito importante, o nosso desejo é que essa realidade seja levada para dentro dos nossos lares. Então você que tem sua esposa, seus filhos, você que está ali no seu lar, ore, chame seu filho, chame sua esposa, chame seu marido. Se você não tem, ore ao Senhor sozinho ali e peça, chame sua mãe, para que a gente possa ter esse momento de oração nas nossas casas. A gente viu no texto anterior, na quinta-feira passada, de que quando a igreja ora, a igreja somos nós, o Senhor ele age através da nossa oração. Então ele enviou um anjo, ele libertou Pedro, ele livrou tudo aquilo ali, uma luz, a gente viu que o texto diz que uma luz fez brilhar na cela em que Pedro estava preso por 2 algemas. Então, independente das coisas estarem difíceis, a gente como igreja precisa estar junto em oração. A gente viu que Lucas ele dá uma ênfase muito grande, mostrando todo aquele acontecimento que foi verdade, dizendo, ó, é muito importante quando a igreja ora. Então, se igreja somos nós precisamos estar juntos em oração. Você precisa estar junto em oração com sua família na sua casa. Todo dia ali, chame as pessoas, ore, ore, ore. Precisamos fazer disso uma prática na nossa casa. E tendo nesse mesmo tema, esse texto vai falar sobre isso, e nós vamos trazer algumas breves introduções e aplicações também para a nossa vida, através do que Paulo está instruindo Timóteo. Então ele disse, ó, depois que ele deu alguns aconselhamentos aqui em relação a falsos mestres, ele vai dizer, ó, antes de tudo isso, preste atenção numa coisa. Então, só de começar assim, antes de tudo, ele está querendo dar uma ênfase maior ao que ele vai falar agora. Não que as coisas anteriores não foram importantes. Não, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Hoje a internet está aí, muito fácil, a gente tem acesso a tantas coisas. Então a gente precisa ter cuidado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você não está na igreja, você não está cuidando desse povo, cuidado com os falsos mestres. Mas antes de tudo, Timóteo, leve o povo a orar. Ensine o povo que a gente precisa orar. Então, precisamos orar pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão precisando, mas hoje o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, e Deus também está dizendo a nós, que nós precisamos orar por todos os homens. E aí ele vai dizer
é recomendado, né, que se façam súplicas, orações, e aí são pedidos, são apresentar ao Senhor, pedir de forma humilde, Senhor, se for da tua vontade, faz isso, transforma, liberta. Mas a gente precisa entender que a gente não só deve orar pelas pessoas da nossa família, nossos amigos e vizinhos, mas também o texto vai dizer, é necessário que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, e aí ele vai afunilar um pouco. Como assim todos os homens? Versos 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E aí é um desafio para nós. A gente, num mundo tão complicado, a gente enfrentando tantos problemas com governantes, com autoridades, tantas coisas acontecendo, e o nosso desejo, às vezes, nem é de orar, é de amaldiçoar. Esse cara, essa pessoa, esse fulano. Mas a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor precisa orar por todas as pessoas. E também por todos os governantes e aqueles que exercem autoridade. Infelizmente, nós discordamos de muito do que tem acontecido. Muita coisa. Independente de partido que você goste, que você tenha apreço, de pessoa, seja o que for. Mas as Escrituras dizem aqui que nós precisamos orar pela vida dessas pessoas. Nós hoje enfrentamos muitas dificuldades por conta de governantes e autoridades e etc. Mas a palavra de Deus nos move a orar por essas pessoas para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. E aí, trazendo um pouco do contexto ali naquela época, eu queria convidar você a lembrar que uma das grandes autoridades naquela época era Nero. Quem era Nero? Quem era esse cara? Era uma pessoa que exercia autoridade sobre o povo ali de Jerusalém, de Roma, de toda aquela região, de todos aqueles povos. E ele simplesmente mandou pegar todos os cristãos, tocar fogo em tudinho, pendurar, fazer como um poste para iluminar as ruas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você tem que orientar e orar também por todos os governantes, por Nero, que mandou tocar fogo em nossos irmãos. Se o apóstolo Paulo está pedindo para que Timóteo ore por uma pessoa dessa, que praticou uma brutalidade de tamanha forma, imagina a gente, se a gente não deve orar por esses governantes que têm feito tantas coisas. É muito difícil a gente orar, mas também foi muito difícil aqui os irmãos da igreja em Éfeso orar pela vida daquele imperador. Mas a palavra de Deus nos motiva a fazer tudo isso. E além de nos motivar, no verso 3 vai dizer o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, por mais que seja difícil, as Escrituras nos ensinam isso. E acima de tudo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então não sou eu, Pedro, não é o nosso pastor Márcio, é a palavra de Deus que está dizendo que a gente precisa orar por essas pessoas. Então lembra que Paulo está dizendo para que Timóteo possa se capacitar e oferecer ou fornecer uma orientação eficaz para a igreja de Éfeso. O que é que a gente resume com isso aqui? Paulo está dizendo, ó, a igreja de Éfeso, a igreja evangélica Batista e Afogados, precisa orar para os nossos governantes. A gente precisa orar por essas pessoas. Eu fico pensando como eles conseguem dormir diante de tanta coisa acontecendo, de tanta corrupção, tantos hospitais padecendo, família padecendo, pessoas morrendo por falta de atendimento, negligência. E muitas vezes o nosso desejo é de nem lembrar dessas pessoas. Mas a palavra de Deus nos exorta aqui que precisamos orar por ele. E isso é bom e agradável. O que é bom e agradável, Senhor? Orar por essas pessoas. Nós precisamos orar porque o desejo do Senhor é que todos possam ser salvos ali. Infelizmente, a gente sabe que nem todos vão ser salvos, mas a gente não vai entrar em alguns méritos aqui, mas lições que a gente precisa tirar. Antes de tudo, precisamos orar. Semana passada vimos que precisamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Hoje nós estamos aprendendo que precisamos orar pela vida das pessoas que exercem autoridade. Até pelo aquele seu chefe, que muitas vezes tira a sua paciência, que é chato.
mas a gente precisa orar por essas pessoas. A gente precisa orar para que Deus salve e transforme essas vidas. Se Deus nos salvou, nos transformou, no capítulo anterior, Paulo vai dizer que o evangelho de Deus é o poder, é tudo isso que faz para salvar a vida dos homens, para salvar os pecadores, do qual ele era o pior. Se o Senhor, se o nosso Deus salvou o apóstolo Paulo, apesar de ter matado, perseguido os cristãos ali, por que ele não pode salvar os nossos governantes, as nossas autoridades, os nossos chefes? Nós precisamos orar pela vida dessas pessoas. Não devemos esquecer que somos crentes, somos cristãos e precisamos orar para que Deus continue salvando outros. Para que Deus continue salvando. Como é bom, como é mais fácil orar pelos nossos familiares. Mas a palavra de Deus nos exorta hoje para que a gente ore pela vida das pessoas que exercem autoridade, os governantes, as lideranças e etc. Então precisamos orar. Precisamos orar. Verso 1 é a lição que a gente tira hoje aqui. Primeiro passo, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos também agradecer pela vida dessas pessoas, apesar de tanta coisa que tem acontecido. Mas pedir com misericórdia, Senhor, salva a vida dessas pessoas, salva nossos governantes, salva o nosso chefe, transforma a vida deles. O Paulo aqui, ele traz algo mais específico no verso 2, ele vai dizer pelos reis e por todos os governantes, por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, já que estamos enfrentando problemas por conta de tudo que tem acontecido, precisamos orar para que Deus transforme a vida dessas pessoas. Somos crentes, precisamos sempre lembrar: Deus salva, transforma, assim como o Senhor tem feito comigo, assim como eu quero que o Senhor faça com meu irmão, com minha mãe, com meu marido, com minha esposa, faz também com essas pessoas, transforma a vida delas. Verso 13, a gente viu que nós devemos fazer tudo isso porque isso é bom perante o nosso Deus, isso é agradável. Então, quando a gente ora por essas pessoas, mesmo essas pessoas sendo ruins, me entendam, essas pessoas fazendo tantas coisas, esses chefes às vezes perseguindo a cada um de nós, nós precisamos orar por eles, porque isso é bom, porque isso agrada o Senhor. Então, será que você tem agradado ao Senhor orando por essas pessoas também? Ou será que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, esquecemos de orar por eles? Por mais difícil que seja, precisamos fazer, porque isso é bom perante o nosso Deus. Verso 4, a gente viu aqui que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento de Deus. Alguns estudiosos trazem aqui algumas opiniões em relação a isso. Alguns vão dizer que todos os homens seriam em relação àquele povo naquela época. Alguns estudiosos vão dizer que todos os homens é em relação a todos os povos, todas as criaturas. E aqui outras pessoas trazem o sentido de que não somente as pessoas da igreja, as famílias, não, mas também aqueles a quem exerce autoridade, os governantes, como Nero naquela época, apesar de ser uma pessoa tão má. E vemos algo muito interessante aqui, onde o apóstolo Paulo vai dizer no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, se há um mediador entre Deus e os homens, nós precisamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para que Deus tenha misericórdia. E aqui ele vai trazer também algo muito interessante, porque ele vai lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Foi pelo sacrifício que Jesus Cristo fez, por mim e por você, que nós fomos salvos. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Então, Jesus Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Por isso que a gente precisa ter uma vida grata, agradecer ao Senhor e pedir que essa salvação, por meio de Jesus Cristo, chegue na vida desses governantes, dessas pessoas que exercem autoridade. E aí ele vai dizer algo um pouco complicado, e às vezes as pessoas interpretam de uma maneira errada, que ele vai dizer o seguinte, no final do verso 5, o homem, Cristo Jesus. E aí vai dizer, como assim o homem, Cristo Jesus? É porque alguns estudiosos vão dizer aqui que naquela época as pessoas estavam, os falsos mestres, que Paulo adverte aqui, Timóteo, para que ele tenha um cuidado com essas pessoas, estavam ensinando que Jesus não era homem,
que como é que pode um Deus se tornar homem se a carne é ruim? E a gente vê algumas discussões em relação a isso no evangelho que João escreveu. Mas aí ele vai dizer, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então precisamos entender que nós fomos salvos porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então, que a gente possa ter essa vida de gratidão ao Senhor, entendendo sempre que a morte de Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E o nosso desejo é que essa morte, que essa salvação, que essa justificação alcance a vida dessas pessoas. Por mais que elas sejam complicadas, difíceis de lidar, eu e você precisamos orar por essas pessoas. É difícil, é. Imagina para Timóteo dizer para aquela igreja que aqueles irmãos precisavam orar por Nero. É muito difícil mesmo. Mas nós somos um povo de Deus. Nós estamos aqui para iluminar esse mundo de trevas, para fazer a diferença. Se a gente for lembrar lá, Mateus, no capítulo 5, vai trazer as bem-aventuranças. Ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores. Então, que a gente possa promover a paz nesse meio. Mas que, acima de tudo, a gente possa orar por essas pessoas. Eis um desafio para cada um de nós. Verso 6, ele vai dizer o seguinte, que esse homem, Cristo Jesus, foi o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos esses que foram salvos, que estão sendo salvos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, o texto vai continuar falando algumas coisas, mas a série que a gente está falando aqui sobre a oração, e o que a gente precisa entender hoje, através desse texto, é que eu e você precisamos orar não somente pelas pessoas que gostamos ou que temos afinidade, mas também por essas pessoas que exercem autoridade, que exercem poder, que estão acima de nós, assim como governantes, autoridades e nossos chefes. Por mais difícil que seja, não esqueça de orar por essas pessoas. Peça para que o nosso Deus tenha misericórdia para a vida deles e que eles também possam ser alcançados como eu e você fomos. Lembrar também que essa salvação veio por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos salvou morrendo por nós. Então, se você está aqui hoje, se você não tem um relacionamento com o Senhor, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você vive uma vida de prática de pecados e tem prazer nisso, se arrependa, peça ao Senhor que lhe ajude, peça ao nosso Deus que assim como Ele morreu e nos ajudou a ser transformado, a ser perdoado, que Ele alcance a sua vida também. Esse é o nosso desejo, é que esse homem, nosso Deus, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, que o meu nome, o seu nome e o nome dessas pessoas, desses governantes, também sejam acrescentados no livro da vida. E nós finalizamos com essa palavra e essa exortação, meus irmãos, que por mais difícil que seja, precisamos orar por essas pessoas. Ore, traga essa prática para dentro dos seus lares. Esteja conosco nesse movimento de oração. Ore pelas pessoas que estão presas, ore pelas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais padecendo. Tantas dificuldades acontecendo. Precisamos orar todos os dias pelos nossos pastores, por seus desafios, pelas suas vidas. Precisamos orar também, acima de tudo, por esses governantes. Por mais que eles estejam aprontando aí, precisamos orar como igreja. Esse é o nosso compromisso, porque tudo isso agrada o Senhor. E lembrando que isso é muito importante. Se não fosse importante, o apóstolo Paulo nem fazia menção disso. E acima de tudo ele disse, diante de tanta coisa que foi dito, antes de tudo, se preocupe com a oração. Que oração? Pela vida dessas pessoas. Então, se você chegar em casa hoje, não orar pelo seu chefe, não orar pelos nossos governantes, cuidado, viu? Brincadeira, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos motive a ter essa prática de oração pela vida das pessoas, que possamos uma igreja que está unida em oração, para que vidas possam ser transformadas e para que a gente viva um lugar de bênção, de harmonia, de paz, apesar de tanta corrupção, seja a corrupção do homem, seja a corrupção política, econômica e etc. Que o Senhor nos abençoe e queria convidar você a abaixar sua cabeça para que a gente possa exercer mais uma vez essa prática maravilhosa a qual o Senhor nos orienta a exercer. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Senhor, nos perdoa porque somos falhos. Nos perdoa porque muitas vezes esquecemos de Tuas ordenanças, esquecemos de orar pelas pessoas. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Ti pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Mas em especial, acima de tudo, nos ajuda a orar, ó Pai, pelos nossos prefeitos, vereadores, deputados, governantes, pelo nosso presidente, por tudo, Senhor, por todas essas pessoas, pelos nossos chefes. Nos ajuda, Senhor, a ser uma bênção na vida dessas pessoas, que por mais que elas façam tantas coisas que nos provoquem a ira, nunca devemos esquecer que somos um povo santo, escolhido para abençoar, para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento de oração, de louvor, que saímos daqui renovados, motivados, Senhor, a estar sempre em oração como igreja, Senhor, como irmãos, como família, ó Pai. Senhor, Tu sabe de quantos pedidos foram apresentados aqui e cada um que se encontra no coração, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos caminha para esse final de semana debaixo da Tua santa paz. Abençoa nossos irmãos que estão nos seus lares. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele homem que se entregou naquela cruz em favor de nós, Pai, mesmo sem a gente merecer. Meu Pai, o nosso desejo é que o maior número de pessoas sejam salvas através do Teu sangue, Senhor. Nos usa, ó Pai, não nos deixe de fora de tudo isso que tem acontecido. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo seja derramado e multiplicado sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém e amém. No seu lugar, faça uma oração silenciosa, enquanto seremos elevados mais uma vez em um cântico espiritual. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe as duas colegas da nossa irmã Olívia, que esses dias sejam dias de grandes vendas. Deus abençoe.
Deixa o céu descer. 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 É o reino de Deus, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. É o reino de Deus, o poder tua, é a glória pra sempre. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé. É o reino de Deus, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu